Chegou a hora do Cidades e Soluções, que hoje apresenta novas formas de se produzir asfalto a partir de pneus reciclados e plástico descartado. Veja só. Um país de estradas esburacadas, onde a demanda por obras de asfaltamento é urgente. O Brasil também é um país onde a multiplicação de pneus velhos, invariavelmente jogados no lugar errado, é um grave problema ambiental. Asfalto ruim, pneus velhos. Talvez a solução para esses dois problemas esteja no uso disseminado de uma tecnologia que transforma pneu usado em asfalto novo e de excelente qualidade. 16 anos depois, voltamos ao mesmo lugar, o maior centro de recepção de pneus velhos e carcaças de pneus do estado do Rio, aqui no bairro da Penha, na capital, e para contar uma história muito legal. De 2007, quando eu estive aqui, até agora, em média estão sendo coletadas em todo o Brasil, por ano, 342 mil toneladas de pneus velhos ou carcaças. O que se faz com isso? Pode-se processar esse pneu velho para produzir asfalto borracha de outra resolução mais durável, ou é o caso dessa pilha de pneu triturado. Tudo isso daqui já tem comprador, uma cimenteira de Minas Gerais. No programa de hoje você vai ver o bom negócio dos pneus velhos no Brasil. O principal consumidor do pneu inservível são as cimenteiras, tá? Ali você tem cerca de 67% a 70% do uso como energia. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, cerca de 250 mil toneladas que nós trituramos para cimenteiras substituem o coque de petróleo, com uma vantagem aí de 200, 300 reais a tonelada. Então, tem uma bela economia para a cimenteira e ela consegue ser mais verde, porque ela está ali recuperando um resíduo, utilizando um resíduo de forma coerente, com todo o sistema de filtragem e tal, sem ter nenhum avanço negativo em relação ao meio ambiente. Então, você tem ali uma economia da cimenteira e também uma função ambiental dela. Isso gera crédito para que a gente possa cumprir nossa meta. Um outro importante destinação, que está em torno de 5% a 10%, vem aumentando, é o asfalto borracha, que agrega muito mais valor, né? Para você imaginar, a cimenteira ela usa majoritariamente o pneu triturado. Já o pó de asfalto, que é utilizado para o asfalto borracha, ele agrega mais valor para quem opera. E o asfalto borracha é uma questão onde, como eu te falei, ele é mais barato na aplicação e no uso do que o asfalto normal. Então, isso traria economia para o poder público, que asfalta e mantém, né, como já traz para as empresas que operam as rodovias que estão aí no Brasil. Uma experiência na Rua Voluntários da Pátria, 2 faixas a gente fez com asfalto borracha, outra com asfalto polímero, também um asfalto de qualidade, para que a gente medisse ao longo do tempo o desempenho desses 2 asfaltos. A gente levou também uma amostra para o nosso laboratório de solos e ali ele foi aprovado, então Porto Alegre decidiu abrir licitação e contratar a empresa que preste o CAP borracha para nós. Então hoje mais de 20 ruas já foram aplicadas o asfalto borracha, que a gente entende ali, além da qualidade, da elasticidade,
do asfalto, que impede a abertura de trincas e, obviamente, de buracos, também a sustentabilidade. Ele é oriundo de pneus moídos, então tem toda essa questão ambiental que impacta no serviço da cidade. Então, o custo-benefício dele acabou sendo vantajoso. O concreto asfáltico é composto por 95% de pedras e 5% de asfalto borracha. E dentro desse asfalto borracha tem 15% de pó de borracha. Em 21 anos de produção de asfalto borracha, a Greca já produziu mais de 80 mil quilômetros de faixa pavimento com asfalto borracha. Pilhas e pilhas de um produto que há poucos anos era considerado um problemão nas beiras de rios e lixões das cidades. Hoje, esses pneus velhos são a principal matéria-prima desta indústria em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Hoje, para abastecer a indústria, o empresário compra na própria região de Curitiba 500 toneladas de pneus velhos por mês. Investimento que chega a ser de R$ 80 por tonelada. Um dos fornecedores é esta recapadora de pneus. Depois de moído, o produto é entregue, muito mais valorizado nesta outra indústria em Araucária, também na região de Curitiba. O asfalto feito a partir do pneu chega a ser 15% mais caro que o convencional. Hoje, a empresa tem clientes no Paraná, em Santa Catarina, no sul de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Por mês, vende 400 toneladas do produto, quantidade que pode pavimentar 80 quilômetros de rodovias. Mais resistente, o asfalto borracha poderia ser a solução para as estradas brasileiras. Esta usina é da concessionária que cuida do sistema Anchieta Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo a Santos, onde está o porto mais movimentado do país. O trânsito de carga por aqui é intenso, 15 mil caminhões por dia. O asfalto ecológico também tem um desempenho melhor do que o tradicional em rodovias de veículos pesados. O produto foi passando por uma série de inovações e incrementos até chegar no status atual, onde a gente consegue aí aplicar o asfalto borracha numa mesma temperatura que os asfaltos convencionais, os conhecidos aí no mercado como cimentos asfálticos de petróleo. Para cada quilômetro são retirados 1000 pneus do meio ambiente, de uma forma sustentável e adequada. A empresa que produz esse asfalto, ela faz a extração do material de borracha, ele vira em pó, e esse pó de borracha que é usado no CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, que é misturado junto com brita, com areia e forma o asfalto borracha que a gente chama. E aí, numa temperatura adequada, ele é aplicado nas ruas e nas avenidas, e a gente percebe ali que ao longo dos anos ele vem melhorando o seu desempenho. Então, para a cidade de Porto Alegre, para a gente ter uma temperatura climática muitas vezes adversa, frio, muitas vezes calor, ele acabou se adaptando, né, pela questão econômica e também eficiência. Então, hoje, ele apresentou um ótimo resultado na cidade de Porto Alegre. Aqui eu vou fazer uma demonstração de como o pó de borracha de pneus inservíveis modifica o cimento asfáltico de petróleo. Tem duas barrinhas, sendo essa primeira só de cimento asfáltico de petróleo. Vou afastar a minha mão tracionando essa barrinha. Então a gente consegue observar que essa barrinha está deformando de uma forma diferencial, onde eu tenho esse comportamento da barrinha de asfalto. Agora eu vou fazer a mesma demonstração com a barrinha de asfalto borracha. Pode-se observar que ela deforma de uma forma mais uniforme e eu estou aplicando uma força também maior. Com um principal destaque para essa característica do asfalto borracha. O material é elástico quando comparado com o asfalto convencional. Estudos científicos conduzidos nas principais universidades do Brasil, entre elas USP, Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade do Ceará, demonstraram que o nosso asfalto borracha dura em torno aí de 3 vezes mais do que o asfalto convencional. A gente tem visto o resultado que a gente espera,
que é a melhor no pavimento, é a durabilidade do serviço, que a gente não retorne ali para tapar uma trinca ou tapar um buraco. Então, o asfalto borracha hoje em Porto Alegre, ele já é realidade. A pesquisa ela procura fazer com que, além do benefício ambiental, não haja um comprometimento da qualidade, muito pelo contrário, haja uma melhoria da qualidade. E daí, basicamente, dois aspectos. Nós vamos procurar produtos que leve a um enrijecimento, quando a principal preocupação são as deformações, onde passam os veículos, na trilha de roda, e também produtos que, incorporados ao asfalto, deem flexibilidade, então, para evitar o aparecimento e propagação de trincas. Então, esses dois defeitos, eles são combatidos de tal maneira que consigamos ajudar ambientalmente e melhorar também do ponto de vista da engenharia, do revestimento asfáltico. A tecnologia foi colocada à prova pela prefeitura. Na faixa ao lado está o asfalto tradicional, chamado de 50-70. Olhando assim, ninguém percebe onde está o asfalto borracha. Por isso, a nossa equipe resolveu percorrer os dois lados. A gente está circulando agora pela faixa da Avenida Voluntários da Pátria, que tem o asfalto tradicional. Antes, andamos pela faixa que tem o asfalto borracha. E como passageiro, a gente não nota muita diferença. Até para segurar, para frear, o de lá é melhor que o de cá. Bem melhor. Além disso, a questão de sustentabilidade, a questão ambiental, da conscientização das pessoas, o descarte regular, descartando regularmente esses materiais, como os pneus, eles podem ser aproveitados para serviço na cidade em benefício do cidadão. Reciclado é sempre bem melhor, aproveita, que vai para o lixo. Eu acho que é melhor. Todo o material que nós produzimos, a gente poder reaproveitar em prol da sociedade, isso é um benefício que vai nos ajudar muito. Para a incorporação no asfalto, não são todos os resíduos sólidos, é uma gama bem estreita, mas ainda assim de produtos, plásticos, a própria borracha que tem um volume muito grande. Quando numa obra tão importante você tem a utilização de um asfalto modificado com a incorporação de plástico, todas as evidências nossas aqui do laboratório já foram suficientes para mostrar que tecnicamente é uma vantagem. O nosso cliente trouxe o desafio de trazer um produto com economia circular, representado aí pelo plástico. Então nós entendemos qual foi a especificação, tudo que ele precisava de performance, trouxemos esse material para dentro dos nossos laboratórios, fizemos todos os testes possíveis e aí chegamos que um determinado tipo de plástico, por uma questão de apelo social, de sustentabilidade, nós então fizemos todas as misturas dentro do asfalto e aí em seguida, após toda a avaliação técnica do material e na mistura com a pedra, foi produzido industrialmente e enviado para fazer o trecho experimental. Nós na IGSP temos um grupo de inovação tecnológica e a gente sempre busca esse tipo de iniciativa. A gente tem nas misturas asfálticas asfaltos modificados com polímero. E como o plástico é um polímero, pensamos então, por que não utilizar o asfalto com esse plástico e fazer esse tipo de modificação? Aí então veio a parceria junto com a Extratura e com a Dow e conseguimos chegar neste resultado. Todos nós consumimos e descartamos polímeros. A gente tem que descartá-los de maneira adequada e aí cabe a nós, a indústria, ir em parceria, porque é muito difícil desenvolver uma nova tecnologia num caminho solo. Então a gente precisa dessa parceria para que cada empresa contribua com o seu know-how, o seu conhecimento. Então a gente precisa desse balanço e desse envolvimento conjunto
para que a solução possa trazer benefício a todos nós. As embalagens plásticas, pós-consumo, elas são separadas por um centro de cooperativa, e esse centro de cooperativa envia essas embalagens para uma outra empresa que faz toda a parte de processamento de limpeza, de extração de resíduos, e aí é coprocessado, vira umas pastilhas, e essas pastilhas plásticas é o que é incorporado dentro do ligante asfáltico. É muito importante informar que é o primeiro trecho experimental com essa tecnologia no Brasil. Então era de uma responsabilidade muito grande de todas as empresas envolvidas fazer um negócio que sim, de fato, conseguisse desempenhar um bom papel em serviço, não somente em laboratório. Então, no caso da rodovia na Washington Luiz, que nós enviamos cerca de 30 toneladas de asfalto modificado com plástico, representou o uso de 450 quilos de plástico reciclável, que corresponde a 200 mil unidades de embalagens recicladas. E isso traz uma redução de cerca de 900 quilos de gás de efeito estufa, 450 litros de petróleo, 1.360 quilowatts de energia elétrica e 3.550 litros de água que poderiam ser utilizados no processo na produção de plástico. A gente gostaria que essa solução pudesse ser implementada no Brasil inteiro, né? Então, a gente fez um cálculozinho rápido. Se a gente conseguisse levar essa solução para todos os trechos pavimentados no país, a gente retiraria do sistema em torno de 800 mil toneladas de plásticos. A gente pensou num tipo de plástico que é aquele descartado em casa, que é jogado no lixo doméstico, para a gente poder, sim, ter estes municípios capacitados para poder fazer esse tipo de reciclagem e, quem sabe, um dia a nossa malha toda poder estar com asfalto com plástico. Nós chegamos à conclusão que a durabilidade é cerca de 3 vezes mais que um asfalto convencional. Ou seja, ele apresenta um tempo de vida muito maior, porque o plástico reciclável ele traz melhores propriedades ao ligante asfáltico e, consequentemente, ao pavimento. Isso reduz muito questões de trincamentos, questões de afundamentos, e isso gera menos transtornos, menos problema quanto a desconforto ao usuário e propiciando maior segurança.